Vai começar hoje um papo camarada. Mas antes, pra dar aquela animação, bora sentir a pressão. Sinta a pressão, neném. Só pra dar aquele susto na gente. Muito bom ter você aqui com a gente de novo, camarada Yuri. A gente vai começar aqui. Eu tenho umas coisinhas que eu separei pra gente dar uma olhada. Mas antes, eu tenho um hino das lives. Hino das lives. Mas antes eu tenho um papo pra dar com vocês aqui que me mandaram lá no Instagram pra eu falar um pouco sobre juventude, né? O papel da juventude aí no caminho da revolução e a juventude como um todo, né? Então a gente vai começar falando, vamos tirar esse papo camarada pra gente falar sobre a juventude. Eu dei uma lida em alguns textos, né? O Lenin tem 2 textos sobre juventude, nada muito aprofundado, né? Mas ele fala sobre a união da juventude e o papel da juventude em si. Mas ele fala mais sobre a questão da juventude já na transição socialista, né? E não é muito o que a gente deve abordar aqui, porque a gente ainda é um país capitalista. Mas bora lá. A juventude, ela não tem uma coisa muito diferente da sociedade, querendo ou não, ela é espelho da sociedade que a gente vive. Então, se a gente tem hoje no Brasil uma classe de política bolsonarista, a gente vai ter nos jovens também uma classe política bolsonarista. E assim também a gente vai ter uma juventude comunista e uma juventude social-democrata e por aí vai. A juventude é só um reflexo ali da situação atual do país que a gente vive, né? Porém, a juventude ela tem uma característica diferente, né? Que ela representa um rompimento cultural dentro de todas as sociedades que ela está inserida, né? A juventude ela tem esse papel de trazer o novo à tona, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que focar quando a gente vai falar do papel da juventude dentro da revolução socialista aí que a gente quer, né? A juventude, ela, no sistema capitalista, né, desde pequena, ela é bombardeada com propaganda neoliberal, com propaganda do centro do capitalismo, né? Isso não é novidade, isso não é só na juventude, mas também na nossa infância e até depois dela. Mas a juventude é aquele estágio da vida que você vai percebendo que a propaganda que te colocam não é aquilo que você vai viver. Então, por exemplo, as crianças hoje em dia têm aquele sonho de virar youtuber, de coisa e tal. Obrigado por seguir na revolução aí junto com a gente. Denilton Nunes. Fique à vontade aí. Enfim, a juventude, ela percebe que a realidade que ela está inserida não é a realidade que vem da propaganda. E então ela começa a entrar em choque com a sua realidade e no movimento dialético ela vai tentando arranjar soluções para aquilo. É por isso também que, caindo nessa desilusão do sistema da propaganda imperialista, você vê um grande movimento anarquista surgindo na juventude, né? Que é esse sinal de rebeldia, de que aquilo não é o que foi nos apresentado durante nossa vida inteira e a gente está entrando em choque com a nossa realidade, né? Então eu diria que o papel da juventude comunista, aquela juventude que já percebeu que as contradições que se colocam na realidade dela em relação à propaganda que foi ensinado para ela todo é a contradição do capitalismo. O papel da juventude comunista é dar as mãos para os jovens que ainda não despertaram a sua consciência de classe e fazer de modo fraternal com que a consciência de classe das pessoas que ainda não foram, que ainda estão em sono neoliberal, elas acordem disso, né? Então, o papel da juventude é o mesmo de todos os comunistas, né? Que é despertar a consciência de classe na população. Mas a juventude ela tem uma facilidade a mais em chegar nas pessoas, em conversar com as pessoas. Então esse papel eu acredito que seja muito mais importante do que os dos comunistas mais velhos. Porque os dos comunistas mais velhos eles já estão com o seu ciclo de amigos, ciclo social mais fechado. É o seu trabalho, casa, casa, trabalho e por aí vai. Os jovens eles têm
uma facilidade maior em expandir o seu ciclo social. Então, eu acredito que o papel da juventude é muito fundamental nesse ponto, né? De despertar a consciência de classe das outras pessoas. Fora isso também, a juventude que vem, ela tem esse papel de renovar a cultura. A cada geração a gente é introduzido a uma cultura nova pela juventude, né? Além de ser mais difícil difundir a consciência de classe dos mais velhos. Com certeza, porque você depois dos seus 30 anos ali, o pessoal acha que já sabe de tudo, né? Mas, enfim, a juventude tem esse papel aí de renovar a cultura, então ela está sempre inserida em novos mecanismos de propaganda, de sociabilização, que os mais velhos não têm. Então, o papel da juventude também entra por aí em renovar a propaganda e a agitação do movimento comunista. Então, é primordial que a gente tenha uma juventude comunista bem preparada para que isso aconteça, né? Eles ficam ensinando os jovens a ser individualistas desde a escola. Com certeza, não só desde a escola, né? Mas, como eu disse, da propaganda que vem do centro do capitalismo, desde pequenininho a gente já é bombardeado por isso, né? A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Mas então fica esse é o papel dos jovens comunistas e é um papel fundamental, assim, que sem eles a gente não vai conseguir fazer a revolução, né? Se a gente depender só dos mais velhos, talvez seja fadado ao fracasso. Então é necessário sim, que os jovens estejam à frente do movimento, mas também com humildade em saber que é necessário um estudo da teoria comunista, porque sem teoria revolucionária não há revolução. Então é necessário também que os jovens tenham essa humildade de saber que é uma carga muito grande de estudo, de teoria, que a gente tem que saber para a gente poder estar à frente desse movimento revolucionário. E é por isso que a gente precisa sim dos mais velhos, do respeito dos mais velhos, né, da doutrina ali, para os jovens não ficarem perdidos, né, não caírem em revisionismo e por aí vai. Então a juventude ela não é nada também sem os mais velhos, os comunistas já estudados aí. Então é sempre um constante aprendizado e uma constante troca entre os mais velhos e a juventude comunista. Certo? Eu espero que a gente tenha abordado um pouco bem aí o assunto, né? Porque não é um assunto que a gente vai conseguir esgotar ele aqui em 10 minutinhos de live, né? Mas é um assunto que é super importante a gente estar falando sobre, né? Então, os jovens que queiram se organizar, se organizem, vocês devem se organizar, porque vocês são essenciais para a construção da Revolução Brasileira. E o pessoal jovem aí que tá invadindo o TikTok, que eu tô lá no TikTok, só vejo o pessoal jovem aí fazendo conteúdo, tão de parabéns, mas tomem cuidado, tem que estudar, porque eu vi muita gente aí cometendo alguns deslizes, tá? Então, e a gente é cobrado muito disso, tá? De um rigor teórico. Porque qualquer deslize que a gente dá, o pessoal cai matando os neoliberais, os ANCAP aí cai matando. Então, vamos ficar atento a isso. Até um exemplo que eu vou dar, não vou citar nomes, mas eu vi uma menina jovem, comunista e tal, falando que mais-valia era uma ideologia de Karl Marx. Não é. Marx teorizou a mais-valia. Então, a mais-valia é um mecanismo real e concreto de exploração da classe burguesa para a classe trabalhadora, né? E então é uma teoria proposta pelo Marx sobre um objeto real e concreto. E depois que eu vi que ela fez isso, falando que a mais-valia era uma ideologia, veio logo em seguida um vídeo de um rapaz falando, pô, mas ideologia, Marx falou que ideologia são um conjunto de ideias que falseiam a realidade. E Marx falou realmente isso, então a gente tem que ter esse rigor teórico. Então, jovens, por favor, calma, vamos estudar, que a gente vai chegar lá.